temos o prazer de receber aqui no estúdio, conforme anunciado, o meu amigo, advogado, escritor, historiador lourenciano, o Dr. Jairo Scholl Costa. Bom dia, Jairo, um prazer recebê-lo. Bom dia, Waldo, bom dia, Ingrid, bom dia aos ouvintes. É uma satisfação muito grande reencontrar vocês nesse programa que se vê que é um programa de já uma marca registrada do Rio Grande do Sul, 14 anos no ar, isso não é pouca coisa, que o programa é bom mesmo. Então, felicidades para vocês e muito obrigado. Satisfação de estar aqui. Jairo, sim, você falou 14 anos, realmente nós temos 14 anos de programação variada, com entrevistas, e é um programa cultural. Por isso talvez o pessoal goste, porque é uma coisa diferente, né? E as músicas alemãs também, nós, a maioria de descendência alemã pomerana, e também apreciam ainda as canções alemãs, as mais antigas, as atuais também, porque não, até rock a gente toca de vez em quando, né? Jairo, lançaste recentemente o teu livro Noivas de Preto. Nós achamos o título sugestivo, né? Porque Noivas de Preto é uma coisa que chama atenção para quem não conhece. Mas nós que somos de descendência alemã ou pomerana, a gente sabe que os antigos, as noivas, se vestiam de preto. Você quer falar um pouquinho sobre esse livro especificamente? Depois nós vamos conversar sobre os demais livros que tu já lançaste, né? E outros assuntos que vão assim surgindo, ok? Bom, é o seguinte, a história das Noivas de Preto é uma história interessantíssima. Eu acho que é uma história, talvez a mais impressionante das histórias que foram trazidas pelos nossos imigrantes pomeranos na sua bagagem, né, imigratória, na sua cruzada de Atlântico para o Brasil. É uma história que nos remete a mais de 1000 anos, no recuo de mais de 1000 anos, naquele momento transicional entre o mundo pagão e o mundo cristão, onde usos, tradições e costumes pagãos vieram para dentro do mundo cristão e acabaram sendo muitos deles recepcionados, né, através de um sincretismo religioso. E o preto do vestido era uma coisa interessante, porque ele era comum a muitos lugares da Europa. Não era uma particularidade pomerana, mas ele tem ao longo do tempo, o Teobaldo, ele tem várias interpretações. Então, se faz um recuo em 100 anos, 150 anos, o vestido tem uma explicação. Preto. Olha, esse vestido preto é uma cor que está de acordo com a solenidade do casamento, né, do ato religioso do casamento. Aí recua mais uns 100 anos, 250, 300 anos. Olha, preto se vestia porque era a cor das rainhas, do vestido das rainhas. Aí tu vai recuando. Há 500 anos, se falava no sentido de que as noivas vestiam preto porque elas estavam de luto por ter deixado a casa dos pais e ter que morar na casa do marido, junto com os sogros. E aí tu vai recuando. Mais lá para uns 700, 800 anos atrás, falava-se que era originário do ius prima noctis, é um nome latino para o direito do senhor da primeira noite, que era um sistema feudal, né, próprio do feudalismo, que vicejou por toda a Europa. Toda a Europa tinha isto. E então gerou inclusive obras clássicas, né, por exemplo, as Bodas de Fígaro, Mozart, ele fez em cima disto. Obras como o filme recentemente passado na Escócia, O Coração Valente, Braveheart, o Orwell, George Orwell escreveu sobre isso, sim. Voltaire escreveu sobre isso, Marx escreveu sobre isso, o Dias Gomes escreveu sobre isso, inclusive um livro muito interessante sobre essa questão do Jus Prima Noctis, a noite do Senhor, na Península Ibérica, mais específico em Portugal,
que ele dava o nome direito da pernada. E o que significava isso? Significava que no sistema feudal havia uma crença oriunda do mundo pagão, que tomou uma corporificação a partir do Concílio de Cartago, que dizia que a primeira noite da noiva era com o senhor. Como aqueles senhores feudais antigos tinham participado do processo de conversão dos bárbaros pagãos ao cristianismo, achavam que uma parte do senhor tinha neles, que eles também tinham esse direito. Essa é uma interpretação canhestra para justificar um uso e um costume que vinha do mundo pagão, que julgava-se que essa noite, essa tradição traria unidade ao grupo étnico, traria saúde ao grupo étnico, traria prosperidade ao grupo étnico. Isso é uma explicação. Sim. Ocorre que com o advento, né, do casamento litúrgico, do casamento não é religioso, imposto pela igreja, o costume caiu em desuso. Caiu totalmente em desuso. Começou pela Escócia, né, o rei Malcolm III, sob influência da rainha Margaret, que devia ser a Santa Margaret da igreja, ela diz, olha, vamos acabar com isso, não é mais compatível com a religião, aquela coisa toda, e transforma isso numa multa. Então, eles estabeleceram os senhores feudais para súditos, para os seus servos, que iam casar, porque o casamento só acontecia, né, Teobaldo, se ele permitisse também. Sim. Isso é muito interessante. Ninguém casava com alguém porque queria casar. Eu posso querer casar, mas se o senhor feudal não concordar, eu não caso. Na verdade, eram controlados pelo senhor feudal. Totalmente. Né? E aí, então, o que acontece? Olha, de acordo com as posses, então, a pena, a multa, pelo senhor desistir do seu direito, era uma quantidade de manteiga, outro era um pequeno porco, outro era uns copeques, uma moeda, tal, outro era um barril de chope lá, e assim foi o negócio. E foi se acabando pela Europa. Mas, na Pomerânia, em alguns locais da Pomerânia e também na Polônia, e muito pior ainda na Rússia, o sistema meio que era recalcitrante, e alguns senhores eram recalcitrantes. Então o que acontece? Quando veio o nosso imigrante para aqui, para o Brasil, especialmente para São Lourenço, Sul, Pomerode e Espírito Santo, porque eu escutei muito isso, o Teobaldo, só para abrir um parênteses para ti, essa história eu escutei muito no Espírito Santo, quando eu estive lá. Lá talvez ainda mantém mais. Muito forte essa história, mais forte que aqui. Bom, e eu me lembro então que falava todas as versões que eu te contei. E aí tinha alguém que dizia assim, não, isso aí não é isso nada disso. Isso é do tempo que tinha que as noivas ficar com o dono da terra no dia do casamento. Você falava assim, mas como é? Eu ouvi isso do meu avô ouviu do avô dele. Então tinha essa história e era escutada. Eu me lembro aqui em São Luís que eu escutei essa história a primeira vez da dona Lili Tim. A dona Lili contou, não, mas tem também isto. Tem todas as histórias, mas também tem, para explicar o preto, né? Sim. Bom, aí tu começa a dar tratos à bola, como se diz. Eu comecei a escrever muito sobre os pomeranos, fiz aquele livro Pescador de Arinques, que então, 3 gerações da mesma família no Brasil e nos Estados Unidos. E lá pelas tantas, o camarada fala do sofrimento que foi no passado, que bom é ser livre na América, não sei o quê. E nós tínhamos ainda aquele sistema terrível da primeira noite. Ele faz uma citação assim, a voo de pássaro, rápido, né? E eu pensei, aquilo me encucou, eu digo, vou procurar pesquisar isso. Será que é verdade? E vou escrever sobre isso aí. E aí quando tu começa a localizar na literatura internacional, tu começa a te dar conta que toda lenda tem um fundo de verdade. Aí é que vem a história. Aí tu vai em Portugal, o senhor feudal, o que ele fez lá? Olha, primeira noite não é mais minha. Mas chegava, o casal se deitava na cama, ele botava a perna no meio, retirava e saía. Então, eu digo, mas como é que seria isto? Aí, o Teobaldo,
Quando a gente conhece a história, conhece a geografia, conhece a religião, conhece sociologia, antropologia, etc., como é que eu boto isso no papel de modo que chegue ao povo e não fique um livrinho perdido numa prateleira de uma faculdade, ou numa tese, ou numa biblioteca pública que ninguém vai querer saber? Tu tem que construir a narrativa. Tu tem que fazer o romance histórico. Romancear. Tu tem romance. Então tu pega personagens fictícios que facilmente poderiam ter existido, crias um feudo e faz a história dentro dele, e aí o mundo todo emerge a partir dali. E foi o que eu fiz. Levei 15 anos fazendo, porque eu tinha que estudar até como é que era o sapato do pomerano naquela época. Mas 800 anos. Não é fácil, né? Não. Fonte de pesquisa, né? É muito difícil, né? Não tem... O Tubaldo, imagina assim, tu tem que pesquisar o tipo de um sapato de couro, que não é bem um sapato, era um invólucro pro pé, e que tanto fazia um suporte de palha seca, o pé entrar dentro com aquela palha seca e fechar com aquele couro e atar, porque seria o teu sapato para enfrentar o frio. Isso, tu tinha que pesquisar as roupas, a comida, as tradições, né, religiosas, as superstições. Tu tinha que estudar, saber como é que até a regra do trabalho conforme o horário, que não é a mesma coisa nossa. O mês, que não tem os nomes dos meses que nós temos, era mês 1, era mês 2, era mês 3, e vai. E aí eu construí essa história com a hipótese seguinte: bom, vamos ver o que seria esta primeira noite. E aí eu crio a personagem de duas noivas, uma que acaba submetendo seu costume e uma que resiste. E aí eu não vou contar a história, que é uma pena, mas que é um processo, Teobaldo, de retorno. Tu tem que te despir do século XXI, tu tem que sumir com tudo que tu conhece. Retroceder na história. E retroceder. Eu puxei 800 anos para trás. Nossa. E fiquei lá. Que trabalho, hein, Jair? 15 anos escreveu? 15 anos. Pesquisando, o livro em si, narrativamente falando, até ele não é tão demorado. Mas para te chegar ali, é um processo de destilação. É uma gotinha de cada vez. Só imagina. Aí tu ouve, lê, pesquisa e para. Aí tu olha lá, mais uns meses. É aquilo mesmo, seu Jairo? Ou tinha alguma coisa diferente? Olha, tem uma coisinha diferente aqui. Então vamos ver de novo. Para poder levar ao leitor o máximo de fidelidade do que foi aquela época. É verdade. Jairo, me diz uma coisa, o valor do livro, quanto é? É R$60. R$60, já se encontra nas livrarias. Sim, aonde é que o pessoal pode procurar o livro? Nós temos assim, nós temos lá no Memórias und Andenken, com a Elaine Zilke, nós temos lá livros à venda lá. Temos aqui com a Gladys Stefan, na livraria Laguna. Isso. O Robert Tim também está vendendo, Renato Tim e Robert, os dois irmãos, vendem ali no Nonabrai. Temos agora lá na Ascensa Vilela, e também se vende pela internet, para quem não pode, né? E é um livro, aliás, que só conseguimos fazer nesse valor. Um livro de altíssima qualidade em termos de material, papel. Esse trabalho gráfico foi feito em São Paulo, porque nós tivemos assim, a colaboração de um apoio financeiro que seria impossível fazer se não tivesse um apoio. O custo é muito alto, né? Mas impressionante. É um apoio da Copar, da Volgastmir, né? Tivemos apoio também do Caminho Pomerano, da Associação, porque cultura é complicado. Pois é, eu ia mencionar isso aí, Jairo. Cultura é complicado. Na época digital, você lançando um livro. Eu pergunto, como é que é hoje, por exemplo, a aceitação do jovem em relação, os estudantes no geral, não digo o mais velho, mas o jovem, né, em relação aos livros? Tu tens andado por aí nas escolas, dado palestras e trabalhado dentro desse esquema. Como é que tu vê hoje a aceitação do jovem, o livro escrito, né? Bom, eu vou te contar uma coisa para ti, Baldo, o jovem, até eu vou falar
pelo meu livro aqui, eu tenho satisfação muito grande, estou tendo essa satisfação de ver que mais da metade do pessoal que está procurando o livro é jovem. Isso é uma boa indicação, não sei se é alguma mudança que eu por aí. Mas eu noto, em geral, quando estava fazendo o livro, assim, tu não vai fazer muito grande, tu não vai fazer coisa muito comprida, mas vai ter mais de 200 páginas, e o outro vai ter mais de 100. Aí eu comecei até a me assustar. Sim. Sabe que isso até meio que deu uma freada no livro. Porque eu não sei se era a época de fazer um livro ainda. Eu dizia, mas será que eu tenho que fazer esse livro? Será que ainda vale a pena? Porque parecia... Por quê? Porque as pessoas, Teobaldo, elas estão extremamente condicionadas ao uso do celular ou da informação via internet. E ela é uma informação sumarizada, resumida. É lógico, o pessoal às vezes diz assim, mas eu leio na internet, pego o Google e tal, mas alguém colocou ali. Exatamente. Então, e aí o grau de confiabilidade também exatamente. É muito... E quantos sites, às vezes, eu me defronto com esse problema aqui de pesquisar matéria, né, para divulgar no programa, eu sou obrigado a ler vários sites diferentes. Pra uma média, né? Para ver quem tem a razão. Porque é difícil, às vezes você divulga uma coisa e pode não ser verdadeira, né? Ele é muito complicado, perigoso, né? Ele é muito perigoso. As informações não são perfeitas, não são corretas. Mas você também acha isso, então, que declinou um pouco? Sim, eu acho que nós tivemos um declínio cultural, intelectual, e não sou eu que digo. A universidade, eu não sei se foi de Oxford, acho que foi Oxford, ela agora, 2 ou 3 anos atrás, ela fez um alerta que é um alerta que deve nos assustar a todos. Eles dizem que a chamada inteligência planetária, a inteligência da Terra. Como é que é? Inteligência no planeta. Sim, planetária, sim. Planetariamente falando, a inteligência humana está sofrendo um processo regressivo. E não estava nem conhecimento, eu falei inteligência. Inteligência. Isso devido propriamente ao não exercício do pensamento. Exatamente. Porque o pensamento, Teobaldo, o cérebro é como o corpo de um atleta. Ele tem que ser exercitado. Como tu faz um processo físico para desenvolver bíceps, tríceps, né? Tu precisa ter também, a nível intelectual, a discussão crítica, a conversa, a leitura, a troca de opiniões, o debate saudável, para manter a tua atividade intelectual vida e, por conseguinte, a inteligência. Mas, Jairo, isso também tem a ver com o ensino. Principalmente na fase de crescimento, vamos assim dizer, né? Tens toda a razão, é altamente preocupante. É preocupante. Eu vejo hoje, tem muitas coisas que eu não concordo. Eu acho que tá errado o negócio, porque embora quem sou eu para falar, mas eu vejo tu, por exemplo, uma pessoa culta e tem conhecimentos tão vastos, né? Graças ao incentivo, ao convívio, né? Enfim, tudo. Sim. Desde a infância, né? Quando eu era menino, eu me lembro que eu fui uma pessoa muito motivada. Eu tinha uma motivação muito grande. Eu fui criado num ambiente que se gostava muito de ler. Eu tinha a figura do meu avô, Júlio Scholl. O Júlio. Que era o filho de João Batista Scholl, da continuação da colônia de São Lourenço. Sim, lembra dele? O João Batista Scholl foi o que continuou. Era meu bisavô. Sim. E o Júlio era o filho. O Júlio era uma espécie de um escriba do velho João Batista. Sim. Então ele era um homem que tinha anotado, gostava de anotar, de escrever. Eu tenho pilhas de material sobre a colônia escrito por ele manualmente, manuscritamente, registros. Ele lia muito, gostava muito de história. Bom, aí em casa, a mãe, o pai dizia, olha, lê, meu filho, lê que isso é uma coisa importante, lê, porque a única coisa que não vão tirar de ti é o teu conhecimento. Nesse mundo se tira tudo de um homem, mas não se tira o conhecimento. E se tirar o conhecimento e não existe mais,
então não há mais razão para mais nada nesse mundo. Ele disse, meu pai, o que eu faço? Eu disse assim, faz o método, aprende uma coisa nova por dia. Olha só, tia. Imagina. Aprende uma coisa nova por dia. Uma só. Que seja uma palavra. Do dicionário. Pegue uma palavra nova. Então o que acontece? O pai e a mãe, eles eram representantes da Calda Júnior. Então entrava o Correio do Povo, entrava a Folha da Tarde, entrava a Folha da Manhã, e eu tinha sempre jornal, e sempre aqueles quiz, aquela coisa, e sempre eles me estimulavam muito. O pai me ensinou inglês, antes de falar português. Inglês desde criança? O pai já sabia inglês, porque sim, o pai trabalhava numa companhia inglesa, em Rio Grande, né, que era Swift, e já, quando durante a guerra, ele já era um falante inglês no exército, que servia para comunicação com os navios que aportavam em Rio Grande. Então, tudo tem essa história. E alemão não chegasse a aprender. Vai te contar a chegar. O vovô falava alemão, em casa falava alemão, a nossa culinária era alemã, né? Falava-se alemão. Né? Mas eu era. Eles me achavam que eu era assim muito. Como é que eles diziam? Tu é muito encantado pelas coisas dos Estados Unidos. Tu é muito encantado pelas coisas inglesas. Tu tem que saber mais das coisas da Alemanha. Eles falavam assim. Mas eu até me interessava, que eu escrevia o consulado alemão, recebia material da Alemanha, e aquela coisa toda. Um belo dia, que eu gostava muito também de ter correspondentes. Tinha correspondente na Austrália, tinha correspondente no Japão, e tinha no Canadá, Estados Unidos, em inglês. Um dia, me chega uma carta, lá pelos meus 16 anos de idade, vindo da cidade de Tuttlingen am Donau, cidade de Tuttlingen sobre o Danúbio, de uma moça chamada Carola Fuchs. Carola Fuchs. Nunca esqueci o nome. E ela queria estabelecer comigo correspondência. Só que a carta era integralmente em alemão. E eu recebi aquela carta e me deu um desânimo, né? Que vinha tudo em inglês. E aí o pai olhou para mim, meu avô olhou para mim. Diz, o quê? Tu vai desistir? Tu vai desistir? Tu não vai responder para esta moça só porque ela escreveu em alemão? Só porque ela escreveu em alemão? Eu não sei. Aprende. Bem assim. Aprende. Sim. Eu estou aqui para te ajudar. Aí disse, mas uma voz. Aí o pai foi a Pelotas naqueles dias, vem com um livro, Aprenda Alemão Sozinho. Gramática alemã para aqueles que já sabem inglês. Fechou. Rapaz, e como é que eu faço? Aí eu li a carta, né? Eles me ensinavam a ler a carta, o avô ensinava, e eu procurava no dicionário aquela coisa. No fim de umas 2 semanas eu tinha mais ou menos a carta, o que ela queria dizer. Bom, isso era um avanço enorme, né? Aí, rapaz, eu estava naquele processo, faz isso, faz aquilo. Disse, bom, agora tem que responder. E eu me fui para aquela gramática e para aquela construção de... E é um negócio complicado, que tem declinações. Sim, não sei mais o quê. Muito difícil para quem E não... eu me atirei, Teobaldo. Eu me atirei a estudar, Teobaldo. Eu fiz uma coisa absurdamente louca. Eu passei 30 e tantos dias imerso numa gramática alemã para aprender sozinho alemão, num processo absurdo de isolamento. Eu não saía, eu não andava em lugar nenhum, eu só ia para o colégio e voltava. E era alemão, e alemão, e alemão, e alemão, e era meu avô, e era meu avô, e era alemão, e alemão, e aquela gramática, e eu querendo fazer a carta. Rapaz, 35, 36 dias, eu escrevi a carta. Mal? Bom, sim, na época, ali tinha a declinação errada, o verbo não estava muito bem no tempo, sei lá. E lá no fim eu pedi desculpa para ela. Sim. E aí, rapaz, vem a consagração. Ela respondeu dizendo, não, a carta está muito boa, eu entendo, imaginei a tua dificuldade, e isso tem um valor sem preço para nós nenhum. Sim, isso na época com que idade? 16 anos. Imagina. 16 anos. Tu sabe, Teobaldo, que eu vou te contar, dali eu não parei mais. Não parei mais. Pegou o gosto. Tanto que eu viajei sozinho para a Alemanha, né? Me hospedei na casa da nossa família, Scholl, que ninguém falava água em outra língua. A família Scholl era de qual é a região? Cidade de Stromberg, no Hunsrück, a 12 quilômetros, no cidade de Bingen, que é a confluência do Rio Nahe com o Reno,
Só que sobe, né? É uma montanha. E eu fui entendido. E depois ele já estava até me ensinando a falar no dialeto. Imagina. No fim de 12 dias eu já estava usando as palavras com dialeto. E aquilo foi uma coisa fantástica. Mas ali me abriu uma outra coisa, um outro caminho, o Teobaldo, um outro caminho. Eu digo, mas para aí, se eu aprendi esta língua, eu posso aprender outras. E eu tinha um monte de coisa que eu tinha recebido do exterior. Por exemplo, eu tinha recebido da Islândia uns slides. Da Islândia? Islândia. Reykjavik, do Ministério das Informações. Puxa, e aquilo ali não tinha ligação com alemão nenhum. E aí o que acontece? E a língua, anos mais tarde eu vim saber que se um viking voltasse à vida hoje, depois de 1000 anos, o único lugar do mundo que ele seria entendido seria na Islândia, que é a língua mais próxima. É a língua mais próxima do viking, do Norse, do Old Norse, que é chamado Norse, Old Norse, que se falava na Noruega, se falava nas Ilhas Faroe e se fala na Islândia. E como é que eu vou aprender isso? Eu preciso traduzir isso aqui para saber, eu quero passar nos slides, quero saber o que está escrito. Entrei em contato com o Ministério das Informações, aquela coisa. Me mandaram um livrito para aprender, baseado no inglês, para aprender a língua deles. E assim eu fiz com búlgaro, eu fiz com russo, eu fiz com grego. Eu passei por mais de uma dezena de coisa, Jairo, eu não sabia disso. Olha, mais de uma dezena. Então tu és poliglota. Uma dezena de línguas. Tranquilo. Eu fiz isto. Mais de uma dezena de línguas. Mas não chegar a falar, desafio. Né? Não mas tu consegue traduzir, consegue entender, né? Eu estou em casa, às vezes. A família já se acostumou, há muitos anos isso. Estou sentado vendo um filme, inicia, né? E alguém diz assim, bom, isso aí não é inglês nem alemão, isso aqui é polonês. Isso aqui é húngaro. Isso aqui é tcheco, isso aqui é russo. Entendeu como é que é? Isso aqui é sueco, isso aqui é dinamarquês. Que coisa, né? Mas dizem que quem domina 2 ou 3 línguas... Não para mais. Tem facilidade. Teobaldo, é um sistema, existe um sistema de aprender línguas. Esse sistema eu construí ele. Então eu pego a chamada coluna dorsal da língua, que é os verbos, e com eles eu vou indo. Sim. Por exemplo, o gaélico, que é a língua da Escócia, da Irlanda, né, dá perfeitamente para tu pegar uma linha e entender. É complicado, são nomes. Tem palavras, tem 23 consoantes. Pois é, imagina, falou no gaélico, né, na Irlanda, tudo as línguas, ela existe legalmente, ainda se fala, né, mas não é muito, mas as placas, os documentos, tudo é em gaélico também. E aí eu comecei a fazer essa busca pelo mundo, porque isso me dava muito prazer. Que legal. Eu dizia na época que eu não tinha nem ter estudado direito, eu tinha que ter estudado filologia, eu tinha que ter estudado linguística, porque eu gostava disso tanto, tanto, e porque aquilo me dava um prazer enorme, porque eu todos os dias eu recebia envelopes, pacotes, com material de formação do mundo inteiro. Eu escrevia noite e dia. Consulados, embaixadas, aí já direto para os países, ministérios, enfim, e sempre chegava, e era discos, e era filmes, era fotos, era revistas, era livros. Eu tenho uma biblioteca inteira lá em casa. Nossa. E muita coisa na língua original, e eu dizia, não, mas eu tenho que aprender, eu tenho que saber alguma coisa. Que bom, né? Curiosidade, me defino, Teobaldo, como uma pessoa muito curiosa. Até hoje sou muito curioso. Eu vejo, por exemplo, uma garrafa de um negócio num lugar do mundo, eu vou ali para trás. Saber o que está acontecendo. Nem é que nem isso aqui. Nem é que é feito isso aqui. Ô Jairo, são agora pontualmente 11 horas no estúdio da Rádio Litoral Sul. Nós estamos entrevistando o advogado, historiador, doutor Jairo Scholl Costa. Jairo, nós vamos fazer um breve intervalo. Depois a gente vai retornar no segundo bloco. Tu escrevesse outros livros também, né? Nós vamos fazer uma breve análise sobre os demais livros que tu escreveste, né? Para os ouvintes também tomarem conhecimento. Este é o programa Abrindo Horizonte. Estamos retornando para o segundo bloco com o entrevistado de hoje, o historiador lourenciano, Dr. Jairo Scholl Costa. Jairo, nós já falamos sobre vários assuntos, né, no primeiro bloco. Como o tempo agora está mais reduzido, nós vamos se ater um pouco mais sobre os outros livros, além do Noivas de Preto, que
tu já lançaste em anos anteriores. Eu tenho anotado aqui, não sei se era os Centenários de São Lourenço, né, de 1884 a 1984, Navegadores da Lagoa dos Patos, a Saga Náutica de São Lourenço e Pescadores de Arenque. Isso. É isso? É isso aí. Bom, eu gostaria, para os ouvintes tomarem conhecimento, né, de repente você analisar um pouquinho sobre cada edição. Pode ser? Pode. As origens históricas de São Lourenço a gente escreveu em 1984, Constituição do Centenário. E naquela ocasião foi uma surpresa muito grande. Eu fui convidado pela nossa saúde, secretária de Estado de Saúde, Arita Gilda Ribner Bergman, e ela me procurou, assessorava o pai dela no governo, o seu Ruth. Sr. Jair, nós vamos fazer o centenário de São Lourenço, está tudo pronto aqui. Mas nós estamos com um problema. São Lourenço não tem nada escrito sobre São Lourenço. De fato, a única coisa que existia era aquele livro Jacob Huygens e a Colônia de São Lourenço. Sim, eu conheço. Né? Conhece, do Vivaldo Coaraci, mas que era só a história da colônia e daquele período épico, e não tinha mais nada, coisa nenhuma. Não tinha nada sobre geografia, não tinha nada sobre economia, não tinha nada sobre coisa nenhuma. Bom, aí, meu Deus do céu, ele diz, Arita, como é que é isso? Não, mas eu acho que tu consegue. Não, eu consigo em parte. Eu já tinha um trabalho histórico, mas tem mais coisa, Arita. Só a história não serve. Vamos fazer o seguinte, eu me comprometo a escrever a parte histórica e os vultos históricos de São Lourenço. Mas tem uma coisa, nós vamos precisar de gente que escreva sobre educação, sobre religião, sobre economia, sobre geografia, né? Sobre esportes. Aí ela assim, então é o seguinte, quem sabe você faz uma comissão do livro, certo? Mas tu vai ser presidente. Ela era assim. E acho que e aí te botou na brava. Puxa, rapaz, ele como é que eu vou fazer? Aí tinha a professora Sandra Serpa, que era professora de geografia. A professora Rita, não sei o que, veio junto. Aí não sei quem mais, tem o seu Divino Mário, que gosta muito de esporte, o senhor Dioclésio Brum. Toparam. Aí como é que vai? Como é que eu vou fazer essa parte aqui a parte, vamos dizer, econômica, não sei mais quem foi lá e tal. Aí disse, não, tem aqui a professora Rita, não sei o que. Aí vamos juntando. As pessoas assim, religião, tá? Alguém é o senhor Dioclésio? Não, eu tenho o doutor Francisco de Bastiani. Poxa, eu já foi professor, diretor do ginásio. Rapaz, nós conversamos, formamos um grupo. Cada um escreveu sua parte. E eu escrevi sobre a história. Né? Porque até então nós não tínhamos nada. E eu puxei o quê? A história desde o Rafael Pinto Bandeira, quando ele veio pegar essas terras aqui no século XVIII. Poxa, mas foi longe, hein? Nossa. No século XVIII, que ele era dono dessas terras, ele nunca ocupou, ele doou para uma sobrinha chamada Perpétua, né, Pinto Bandeira, que vendeu essas terras para um português chamado Manuel Benta Rocha, que as ocupou a partir aqui então do que seria o sobrado, porque ele começou o sobrado, inclusive, com 5.000 cabeças de gado, 50.000 escravos, aquela coisa toda, e ocupou essa terra toda. E essa fazenda ia até o Boqueirão, né? Que um detalhe interessante, o Boqueirão ainda não existia. Ele chega aqui em 1776, bem antes, no ano da Revolução dos Estados Unidos da América. Nossa. E o Boqueirão começa em 1804. Bem mais tarde, né? E aí, então, eu fiz esse livro. Sim, esse foi sobre o centenário, né? Aí depois, então, passaram anos, aí eu resolvi escrever um livro sobre a navegação. Que é... Tá, esse sobre navegadores, a saga náutica de São Lourenço, ele fala muito sobre os pescadores ou sobre o quê? Ele fala sobre os proprietários de barcos, os capitães, os empresários do porto, que tinham as sport house, como a gente chamava, e os pescadores. Mas então o livro é um livro em que ele fala primeiro sobre a hidrografia da Lagoa dos Patos, ele entra na questão como o porto de São Lourenço, o porto natural, foi descoberto para ser um porto pelo Garibaldi. Depois entra a história de como é que isso aqui vira uma vila, como é que era o Boqueirão e como é que funcionava a navegação. E aí a colônia de São Lourenço. Porque quem faz São Lourenço ser o que São Lourenço é a colônia.
Até 1858 nós não tínhamos expressão econômica, nós fazíamos parte de pelotas. Sim. Eram fazendas grandes, criação de gado, né? Sim. Para o charque não tinha mais nada. E com a colônia, os colonos começam então a ser imigrantes, vêm pelo porto e começam a exportar pelo porto. E aí vem um tipo de gente especial para administrar o porto, gerir o porto, trabalhar no porto, que não eram nem da colônia nem da cidade, vieram de outros lugares. Sim. E de várias etnias. E aí então os barcos, aí comecei a estudar os barcos, na verdade se chamavam de iates, eram escunas, né? Escunas cuja planta vinha de uma planta antiga que eu consegui descobrir que era de Gloucester, Massachusetts, ainda ao tempo das colônias britânicas da América, um barco que foi lançado ao mar, nesse modelo que tinha em São Lourenço, em 1637. Poxa, mas Jairo, tu retrocedeste ao tempo, né? É incrível as pesquisas, né? Não, eu tenho uma literatura. Hoje, o Teobaldo, eu devo ter em casa mais de 150, 200 livros só em idioma inglês sobre náutica, construção naval, anatomia e navegação. E daí eu busquei muita coisa para poder chegar nesse livro aqui de São Lourenço. Sim. E aí eu falo como é que era a vida a bordo, como é que se navegava um barco no século XIX, como é que era a economia, o que se exportava, como é que era a vida no porto, como é que era a vida dos pescadores, como é que era a vida, o que eles pescavam, que tipo de peixe pescavam que nem existe mais, métodos de pesca extintos, métodos de construção extintos. Nossa, e por aí vai, né? Pescadores de arenque. O pescador de arenque. Agora eu quero fazer uma pergunta. Arenque é o herring, né? Que seria lá no Mar Báltico. Mar Báltico e Mar do Norte. Que o nosso pomerano era, na verdade, eram mais pescadores. Na verdade, era no início, né? Olha, Teobaldo, o herring, porque eu tinha vontade de escrito o livro assim, O Pescador de Herrings, mas aí não dá, né? Não dá. Porque tinha que achar tradução para herring, né? Muita gente falando de arenque, né? Pô, já tivesse o pescador de arranque, pescador de arranque. Não fecha. Não é isso aí, mas era herring. Não, para te ter uma ideia, para os nossos ouvintes que estão aí escutando, o herring é um peixe, o arenque, que deve medir entre 20, 25, 30 centímetros de comprimento. É parente da sardela, da sardinha. Só que é um peixe altamente prolífico nos mares do norte e do Mar Báltico. Água fria. Água fria. E dizem os historiadores, que cidades como Copenhague e Amsterdã foram construídas literalmente sob espinhas de arenque. De tanto que se pescou e de tanto que se comia. Porque, só para vocês entenderem uma coisa, o peixe na Europa era comida de pobre. Basicamente quem comia peixe eram os pobres, porque a vitela, a carne, o porco, etc., já era para quem tinha mais dinheiro, e o peixe era o mais barato que se podia conseguir. Então naquela costa do Mar Báltico, né, tu começa lá na Finlândia, pela Rússia, pela Estônia, pela Letônia, pela Lituânia, né, pela aquela parte da Prússia, que, né, onde ficou hoje é Kaliningrado, mas antes é Königsberg. Aí tu passa pela Polônia, pela costa da Alemanha, pela costa da Dinamarca, pela costa da Frísia, que tem a Holanda, né, e em pedaço da Bélgica, mais ao norte a Suécia, Noruega, Islândia, Ilhas Faroe, a Inglaterra, Escócia, essa gente toda comia arenque. Sim, era toda a região norte. Comia tudo que era peixe, mas o que dava mesmo era arenque. Então, e os nossos imigrantes pomeranos eram grandes pescadores de arenque, grandes construtores navais, grandes navegadores. Para você ter uma ideia, no terceiro Reich, né, na Alemanha ainda de Hitler, o povo que mais construía barcos na Alemanha eram os pomeranos. Sabia disso. Os pomeranos que estavam lá, né, no território que era da Prússia. Em que período mais ou menos que os pomeranos passaram a ser agricultores? Eles passam a ser agricultores no momento em que começa a haver a introdução da batata inglesa pelo rei Frederico IV da Prússia,
Porque é o seguinte, a batata ela vem aqui do Equador. A batata vem da América. E ela é o que salva. Ela salva a Europa da fome. Ela salva a Europa da fome. Porque havia uma grande explosão demográfica. E essa explosão demográfica não podia ser sustentada com peixe, nem com galinha. É verdade. Nem com o milker, que é o leite aquele, né, talhado com um pouco de aveia, Isso, né? isso. E aí não dá. Então não dá porque a comida é fraca. Sim, e a sim. batata, ela tem esse poder energético, poder calórico, e ela foi recebida com muita desconfiança. Ninguém queria plantar batata, pode ser veneno, não sei mais o que. Os ingleses trazem a batata e entregam para os irlandeses plantar batata. Os dois grandes plantadores de batata do planeta são irlandeses e pomeranos. Por isso que é batata inglesa. Por isso, batata inglesa. Na verdade, podia chamar de batata irlandesa. Sim. Mas como os irlandeses não valiam nada para os ingleses, eram explorados, eram proibidos até de estudar, né? Era uma coisa horrível. Na Pomerânia, então esse povo que via da pesca, mas também estava num grande processo de crescimento, de aumento de população, um povo que tinha características especialíssimas, o povo pomerano, que ele é um povo germânico com raízes eslavas, é uma coisa fantástica. O pomerano ele traz consigo duas culturas que são espinhas dorsais da própria Europa. O valor do pomerano é fantástico. Sim, por causa da mistura, origem, né? Essa origem. Inclusive ele pomerano, né, fala uma língua que é muito mais próxima do inglês do que do alemão. Por quê? Porque o baixo saxônio, que se falava naquela idade, na Idade Média, era a língua dos dinamarqueses também, que foram para a Inglaterra e colonizaram a Inglaterra, e se criou o anglo-saxão. Nossa, e aí vai longe, né? Mas aí, então, esse livro, na Universidade de Arinx, são 3 gerações da mesma família, né? Eu escrevo, já então, começando como é que era a Pomerânia do século XIX, Sim. um pouco, com algumas, né, uns voos mais para trás, e aí então há um processo migratório, há um que migra para os Estados Unidos, há um que migra para o Brasil, e acaba em São Lourenço do Sul. Ele passa pela guerra franco-prussiana, ele conhece o Nietzsche, porque o Nietzsche era padioleiro naquela época, tinha saído de Basileia, na Suíça, no Friedrich Nietzsche, estava na frente de batalha, né, na região ali da Alsácia-Lorena, e ele se encontra então, com esse pelotão prussiano, pomerano, que eram os grandes soldados. O Bismarck dizia assim, não existe nenhum soldado mais valente que o soldado pomerano. Bem assim. E quando deu aquele rolo, né, na Albânia, na Grécia, naquela região da Macedônia, e queriam que a Alemanha intervisse, né, lá no tempo do Bismarck, ele dizia assim, não, os Balcãs inteiros não valem a vida de um granadeiro pomerano. Viu? Tá aí provado, né? Então, Tá gente, certo. esse povo pomerano não é pouca coisa. É verdade. Nesse São livro eu guerreiros, né? traço essa história para mostrar a resistência, a resiliência. Imagina, Teobaldo, são 1000 anos de história. guerras nessa linha de timeline. 4 anos e meio mete uma guerra travada em cima da Pomerânia, não por eles, por os que queriam conquistar eles ou que brigavam com os outros. Exatamente, era um corredor ali, né? E que ninguém, a Pomerânia não conseguia se administrar junta. É verdade. E eu consegui fazer esse livro. Esse livro foi um livro muito bem recebido. Muito bem recebido. Jairo, esses livros todos se encontram ainda à disposição? Não, estão esgotados. Esgotados, Nós todos? vamos agora ter um grupo comigo que a partir desse livro nós temos até os fundos econômicos da venda do Noivas de Preto. Ele está todo empenhado para a reedição dos livros que eu te falei. Sim. Navegadores e o Pescador de Arenques. Claro. Porque o Pescador de Arenques eu considero um dos livros assim, em que eu mais coloquei a minha alma. Eu também retrata muito bem. Eu me passo por isso, que ele era um marinheiro, um pescador no Báltico, passa por uma guerra na Europa, perde tudo, vem para o Brasil, porque aqui se descobre que tem um porto que precisa de gente para navegar, e ele vem para esse porto e vai trabalhar nos barcos, vira um capitão e fica famoso, porque como famoso era São Lourenço, porque em São Lourenço em 1890 foi o auge dos veleiros, foi o maior porto de veleiros que teve no Brasil, não foi nem de Salvador,
tinha mais de 100 veleiros. Isso é outra história. E outra história. Outra história. E esse homem, Peter Kampk, o herói, né, ele desaparece então numa viagem para Montevidéu. Porque ele resolve então, a bordo do Pomerânia, ele resolve seguir, levar batata direto. Ele não queria mais intermediários. Tá certo. Ele levava no Porto de Rio Grande, os intermediários levavam para Montevidéu. E ele chegou a um ponto que ele disse, não, chega de viver de intermediários. Eu vou levar esse barco. Empreendedor. 11h29, Jairo Scholl Costa. Infelizmente, temos que parar por aqui. Olha, eu te desejo sucesso, né, no lançamento desse livro. Tomara que tenha boa aceitação. E você que está nos ouvindo, né, já, de repente seria interessante mencionar novamente onde podem achar os livros, né? O livro está à disposição aqui na Livraria Laguna, com a Gladys Stefan. Está com a nossa querida Elaine Zilk, lá em Memórias Andenken, lá em Quevedo. Temos aqui com o Renato e o Robertinho na praia, e estamos também com a menina Cessa Vilela lá na praia. Beleza. Por enquanto tem 4 lugares, e temos a venda online. E se tiver alguém perdido... Online online com quem? Tem um site. O site. Site Livro Noivas de Preto. Isso. E quem tiver perdido caminhando para São Lourenço e passar na Galeria Lobato, eu tenho os livros do escritório também. Olha só. Valeu então, Jairo Scholl Costa. Foi um prazer mais uma vez conversar contigo e sucesso para ti. Olha, Teobaldo, para mim, eu aqui venho hoje no teu programa, eu venho, como se diz, recolher talvez as últimas flores do meu entardecer. Não vamos exagerar. Não vamos exagerar. Porque a vida ela é muito rápida. Ela é curta. Teobaldo, eu me surpreendo, Teobaldo. Quando eu me encontrei com 70 anos em fevereiro, eu disse, não é possível. Não posso ter 70 anos. Porque eu tenho a mesma curiosidade, eu tenho a mesma energia dos meus 16 anos. Eu continuo sendo aquele guri bisbilhoteiro, né, querendo saber coisas em línguas diferentes. Eu não mudei. E foi tão ligeiro. E o mundo está tão diferente, Teobaldo. É verdade. Está tão diferente. Os valores estão muito modificados. Os princípios são outros. Né? Essas questões. Nós vivemos num mundo diferente hoje. Valores familiares estão se extinguindo, essa coisa toda. E parece às vezes que eu não me reconheço neste mundo. Não obstante, trazer dentro de mim todos os mundos que eu, em minha intelectualidade, na minha literatura, na minha imaginação, eu os visitei. E estar aqui contigo, só para finalizar, não voltar ao passado, mais do que isso, é voltar aos melhores dias das nossas vidas. Valeu, e tu fez parte disso também. Muito obrigado, olha, é um prazer. Eu agradeço muito, muito mesmo. Obrigado pela atenção dos ouvintes. Eu que agradeço.